Silêncio nessa porra, eu acordei todo mundo porque eu quero sentar pra gravar. Eu tava inquieto aqui e... Quê? Não, vai se fuder, não tem aumento pra ninguém. Todo mundo autônomo, trabalha a hora que eu tô com disposição e o quê? O que foi, meu? Não, meu. Tô bêbado, o quê? Não tenho culpa se as coisas do seu planeta tá legal. Apaga essa porra dessa luz aí. Caralho. Não, a do fundo aí. Por que me atrapalha, meu? Vai ler nada. Ah. Deixa eu olhar aqui se o Tom Terráqueo bonitão. Bom, sentei aqui na madrugada para você que vai acordar de manhã aí para ver o, o que aconteceu aí durante a semana. Eu tomei nota aqui de umas bostas que eu vi no YouTube pra gente poder falar. Como eu tô inquieto e eu fico inquieto, escreveu, não leu, né? Eu resolvi vir falar. Bom, só lembrando que aqui é o seu alienígena banido, burro louco e mentiroso, ou não, ou não. Lembrando, minhas opiniões são minhas e os seus sentimentos são seus. Esse daqui é um quadro de humor, então eu vou falar merda pra caralho. Eu não tô preocupado com a monetização mesmo porque eu pretendo ir pro Rumble assim que eu conseguir acertar o aplicativo do Rumble no meu celular e que eu levantar um dinheiro para poder arrumar o meu celular quando eu vou começar a editar os vídeos com as notícias que vocês vão ver. Eu anotei algumas notícias de segunda-feira, mas eu vou dar no resumo da semana. Hoje eu sentei para falar fundamentalmente do caso da Amber Heard. O caso da Amber Heard. Eu gostaria, eu vou colocar de título nesse vídeo que a Amber Heard é a heroína dos homens, tá? Porque se você nunca entrou no relacionamento abusivo com as mulheres, você nunca se sentiu um otário de verdade, certo? Porque, meu, existe uma cultura que é verdadeira, que quando você olha uma mulher, por exemplo, como a Amber Heard, ela é uma mulher de 50 quilos, que arrumadinha, ela fica uma belezinha. Você pensa, meu, uma mulher dessa não seria capaz de fazer mal a ninguém. E até é verdade, porque potencial físico para fazer mal para alguém, ela não tem. Mas vivemos em dias contemporâneos, né? Onde a mulher, ela não está armada de uma arma de verdade, o que seria menos ruim para ela e para todo mundo, porque seria muito mais honesto, né? Se ela fosse se defender de um cara que nem uma vez eu estava perdido aqui, é complicado ser de outro planeta, mas eu acredito que isso deva acontecer até entre vocês. Eu estava perdido e eu vi uma garota do outro lado da rua e eu pensei, puxa, era uma rua que não era muito, não era um lugar deserto, mas era uma rua que não era muito bem iluminada, eram aquelas luzes amarelas que não são muito interessantes. Eu pensei, melhor falar de longe, porque ela pode ficar insegura. E atravessei a rua até uns 2,5 metros da sarjeta. Ela estava na calçada. E eu falei para ela, moça, eu tive a impressão que ela não ouviu, por isso eu falei 2 vezes. Falei, moça, daqui a pouco, quando eu falei a terceira, talvez quarta vez, ela virou para mim e falou assim, eu não quero falar com você, eu não vou falar com você, tá? Eu não quero falar com você. E eu fiquei pensando, o que eu fiz de errado? E não houve nada de errado. Talvez o lugar fosse assustador, mas a reação dela foi assim, tão energética, que eu fiquei pensando que talvez se ela tivesse armada, ela teria me dado um tiro. Mas, pensando melhor, ela talvez tivesse sacado uma arma para mim, o que ali num lugar daquele ia ser mais assustador para mim do que para ela. Mas ainda assim, se não houvessem consequências maiores, eu acho que mal nenhum teria, porque eu ia olhar e falar, porra, a mina tá assustada, melhor sair fora. E até um assaltante, um cara mal intencionado ia pensar uma coisa dessa. Mas voltando a Amber Heard, todo... Perdão, o corpo vai gastando. Todo mundo olha aquela mulher de 50 quilos e pensa que ela não seria capaz de fazer metade das coisas que ela fez.
né? E por isso até ela tem que ser heroína dos homens, porque isso mostra que por mais bonita que seja a mulher, por menor, ela tem uma capacidade destrutiva na vida do homem, que foi o que aconteceu com o Johnny Depp, né? O João Profundo, culpado. Ele é culpado. Aquilo lá é um safado, rapaz. Ele, quando apanhava dela, ele era culpado por machucar as mãos dela. Ele era muito duro. Tenho certeza que o soco que ela deu na cara dele, que eu assisti, e aliás, eu vi mais de um vídeo, né? Um que fala do depoimento do segurança dele, que viu, que ouviu o soco, porque ele não chegou a defender, ele não botou fé de que ela ia meter um soco na cara do Johnny Depp, e ela meteu o soco na cara dele, segundo o segurança. Mas foi aquilo que eu falei, como eu sou meio mentiroso, você pode levar isso em consideração ou não, foda-se, tudo isso é bobagem. Mas voltando ao caso do Johnny Depp, da Amber Heard, e por que a Amber Heard é uma heroína? Porque ela está mostrando para o mundo que a mulher, quando ela tem uma certa visibilidade, ela é maluca, ela acha que essa visibilidade é ferramenta para ela fazer o que ela bem entender, porque como ela é mulher, ela vai ser defendida pelo mundo, não existe consequências para as coisas que elas vão fazer. Indiferente de nós, homens, a gente tem que arcar com consequência até das coisas que a gente fala, e é muito curioso, porque na maioria dos planetas é muito interessante, né? Porque na maioria dos planetas eles não têm censura para pensamento, porque existe um impulso real nas raças de se dizer a verdade. E quando você impede um imbecil que tem um potencial destrutivo grande, você vê o Putin, o que está fazendo na Rússia, quantas mentes perdidas não existem aí nessa estupidez sem tamanho que o Putin tá fazendo com a Ucrânia, e eu vou falar disso essa semana, tá? Tem muitas coisas acontecendo lá. Essa estupidez que parte de uma pessoa só, ela quando existe a liberdade de expressão plena, né? Então, que um imbecil quer falar a favor do nazismo e o outro imbecil quer falar a favor do comunismo, é muito bom que isso aconteça, porque o seu inimigo se revela. Se você não permite que ele fale, você não vai mudar o pensamento dele. O pensamento dele não muda, inclusive ele fala, mas ele fala só confabulando entre os dele, planejando contra você e você não sabe, porque ele não pode falar na sua cara. Tem uma lei que prende ele se ele falar na sua cara. E ele vai pensar igual na cadeia, ele vai pensar igual podendo falar ou não. E tudo isso, a maioria dos... na verdade, o que acontece? É o caminhar para a liberdade que mostra isso. Já existem países que são assim. Você presta atenção nos Estados Unidos, que sempre zelou muito pela liberdade, que agora vem perdendo fantasticamente, inclusive no final de semana eu vou falar a respeito dessa perda de liberdade, porque o Joe Biden aprovou a lei da fake news lá. Eu vou falar mais profundamente disso na notícia de final de semana. Esse daqui é o noticiário do seu ET louco, burro e mentiroso, ou não, para você ouvir enquanto está andando no seu carro, enquanto está pedalando, enquanto está... São notícias da manhã que eu acabei colhendo aqui, que acabam sendo mais relevantes. Politicamente, o que a gente tem para dizer, que eu vou adiantar um pouco essa semana, é a respeito das manifestações de domingo, que eu acabei não falando no sábado, que é muito interessante, né? A gente acaba, assim, a maioria dos planetas começa a sentir isso de um jeito muito interessante quando isso acontece nos outros planetas. É muito interessante porque eles sentem isso de uma maneira um pouco diferente, né? Quando eles começam a apresentar estudos estatísticos que não refletem a realidade. No caso, eu falei no vídeo anterior, eu não sei se eu postei já esse vídeo, eu devo postar primeiro ele e posteriormente esse. Eu falei a respeito do vazamento do quarto poder, né, que seria a informação, quando ela se torna descentralizada, que você só acredita na informação de fontes que você acredita que sejam confiáveis. Então, não vai ter um terceiro falando para você, olha, nesse você confia, nesse não. Entendeu? Esse é bom, eu assino embaixo, fica tranquilo porque eu sou o cara, e é um político, e
E as figuras políticas, nem todas são, mas a maioria, na maioria dos planetas, eles têm certo um grau alto de perversidade, né? Se dá para dimensionar isso em causa, eles têm um apetite por poder, um planejamento do poder. Aqui a coisa não é muito diferente, eu sei porque eu já andei em meios políticos e eu posso dizer para vocês, eu andei pesquisando, porque a gente vê o que acontece, procura alguma coisa diferente, mas nem sempre a gente acha. Então o que eu achei foi o mesmo de sempre, né? É como eu costumo dizer, a maioria das raças são assim. Os seres humanos são humanos na Terra, eles eram humanos no passado e eles serão humanos no futuro onde quer que eles estiverem, tá? Porque existe uma tendência de realmente, depois que a liberdade for conquistada, haver uma migração para o espaço. Mas isso é tema para um vídeo que eu vou falar a respeito do que acontece com as espécies quando a liberdade plena é alcançada. E isso vai demorar um pouco para eu fazer, porque eu comecei a falar agora, como eu estou no Brasil e me encontro numa situação em que eu não posso sair daqui. Por falar nisso, você já pode deixar o seu like, fazer um comentário a respeito de qualquer merda, foda-se, eu não tô nem aí quanto à monetização. Eu quero que vocês comentem, eu quero que vocês participem, porque na madrugada eu vou pegar o celular, que é a única ferramenta que eu tenho, e ver as respostas de vocês e vou fazer um dia da semana onde eu vou falar com vocês. E posteriormente eu vou estar conversando com vocês durante a madrugada. Mas, voltando aqui às notícias que eu gostaria de falar. Então, é muito interessante falar a respeito do caso da Amber Heard, né, que tá lá sendo a heroína dos homens, porque ela tá mostrando que uma mulher, ela, através de usar as ferramentas, né, que foram disponibilizadas para que as mulheres não pareçam assim, não sejam tão vítimas, né, de uma violência, porque, na verdade, tudo isso é muito simples de resolver. A maioria dos países resolveu isso com muita simplicidade, permitiam que as pessoas se defendessem, né, com armas. As armas são ferramentas. Para que elas servem? As armas, elas servem para agredir? Servem, mas qualquer coisa serve como arma para agressão. Eu tenho aqui um lápis, que pode ser usado como uma arma de agressão. Olha aqui que terrível. Entendeu? Qualquer coisa pode ser usada como arma de agressão. Mas uma arma de fogo, no caso da terra, que é a arma de jogar pedrinhas que eu falo, ela pode ser muito, muito persuasiva, ela não precisa ser nem letal. Ela pode ser muito persuasiva no caso de uma diferença de força, como é a diferença das mulheres para os homens, né? Então, isso é uma coisa muito simples de ser resolvida. Eu não entendo por que complicam tudo, mas como eu sou burro e louco, eu deixo que vocês se resolvam aí se as armas têm que ser proibidas ou não. Agora eu vou fazer o seguinte, agora eu vou encerrar por aqui, eu não sei que tamanho que está esse áudio, talvez você receba essa notificação de manhã, talvez não. De qualquer maneira, fica aí no canal, que eu ainda não sei qual vai ser o nome, o depoimento da madrugada. Agora, deixa eu ver que horas são. Não dá para ver que horas são, mas são mais de 3 horas da manhã. Se você, por coincidência, recebeu uma notificação que tem um vídeo novo meu para você assistir, deixa um comentário aí para eu saber até onde está chegando, porque eu não estou ligando para o palavrão, porque eu estou falando para crítica. Foi o que eu falei. Eu não sou nem desse planeta. Então, e além disso, eu sou louco, burro e mentiroso. Ou não? Então o que eu digo não faz diferença. Sempre lembrando, a minha opinião é minha, os seus sentimentos são seus. Até o próximo vídeo. Fui!